Lembra que eu falei para vocês nessa terça-feira que o Real Madrid preparava uma oferta de 72 milhões de euros ao Palmeiras por Endrick? Pois saiba que a proposta foi apresentada, o Palmeiras gostou e Endrick está muito perto de virar jogador do clube espanhol. O vídeo de hoje do canal do Nicola vai tratar sobre todos os detalhes dessa história exclusiva. Bora te atualizar também sobre reforços no Corinthians, a busca do São Paulo por um outro goleiro. Quero falar também sobre a SAF do Galo, tem evento importante nessa quarta-feira. Para completar, Pituca pode voltar ao Santos. Novidade importante de reforço chegando ao Vasco da Gama. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bacana ter vocês por aqui, quarta-feira sem Copa do Mundo, então bora tratar sobre todos os assuntos que eu prometi agora há pouco, não sem antes dizer que esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que nunca te deixa na mão. Nessa quarta, por exemplo, tem jogo da Copa da Liga Portuguesa, Rio Ave Sporting, tem também segunda divisão do Campeonato Espanhol, Tenerife e Alavés, mas queria destacar para vocês os jogos das quartas de final, só jogão com cotação espetacular. Tudo começa na sexta-feira, meio-dia, com Croácia e Brasil. Vitória brasileira pagando R$1,37 para cada real apostado. Também na sexta tem Holanda e Argentina. E em caso de empate, R$3,28. No sábado, meio-dia, Marrocos e Portugal. Se a zebra prevalecer e Marrocos sair classificado, você embolsa R$5,70. Às 4 da tarde do sábado, um jogaço. Inglaterra e França. E em caso de vitória da Inglaterra, a cotação é de 3,24. Para você apostar nessas e em outras cotações, lá na 1xBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Para começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e duas informações rápidas sobre Copa do Mundo, depois só futebol brasileiro. A primeira delas, o técnico da Croácia, adversária da seleção brasileira, o Zlatko Dalic, disse o seguinte sobre o Brasil, abre aspas, olhando realisticamente, o Brasil é o melhor time da Copa, eles têm uma equipe brilhante, um grande elenco, é aterrorizante. E estão jogando um futebol aberto, ofensivo, de muita qualidade. Acho que o treinador do adversário não anda muito confiante para o jogo de sexta-feira. Ainda sobre Copa, contar que Cristiano Ronaldo, depois da vitória por 6-1 de Portugal contra a Suíça, afirmou que não aceitou a proposta do Al Nassr, pelo menos até agora, aquela oferta da Arábia Saudita que faria com que o CR7 passasse a ter um salário de 92 milhões de reais por mês. Bora falar sobre o nosso mercado. Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino, que chegou a ser cogitado para jogar a Copa do Mundo pela seleção brasileira, interessa ao Sporting de Portugal. O Red Bull Bragantino tenta vender o Ortiz para a Europa já há algum tempo. Para completar o giro de notícias, o Atlético Goianiense recusou nas últimas horas uma proposta de um time da Major League Soccer pelo lateral esquerdo Jefferson. Cheguei a contar para vocês recentemente que o Jefferson foi sugerido ao São Paulo, que ainda analisa a possibilidade de contratá-lo. Bora falar sobre o Flamengo e o namoro com o Felipe Coutinho. Nos últimos dias esse assunto veio à tona, mas a chance de o negócio sair é bem pequena. Tudo porque o Aston Villa tomou uma decisão importante, não aceita emprestar em hipótese alguma o meio atacante brasileiro. De acordo com o jornal Mirror da Inglaterra, a única possibilidade de transferência do atleta é se o Aston Villa recuperar aquilo que foi investido para contratá-lo do Barcelona na oportunidade, 17 milhões de euros, que hoje equivalem a mais ou menos 93 milhões de reais. Diante dessas cifras, o Flamengo está desistindo oficialmente da contratação do Coutinho. O Fla entende que o Coutinho poderia ser extremamente útil, talvez até titular, mas, diante de cifras como essas, além de um salário extremamente fora da realidade nacional, Coutinho não é opção nesse momento para o Fla. Informação importante e exclusiva nessa semana, representantes do Grupo City, novo dono do Bahia, entraram em contato com João Paulo Sampaio. Foi a primeira vez de forma oficial que o Bahia se manifestou com interesse na contratação do gerente das categorias de base do Palmeiras. Mas antes que o torcedor alviverde se desespere, é bom contar que o João Paulo está viajando e só volta no dia 20. Dessa maneira, se o Bahia e o City quiserem de fato avançar com o João Paulo muito em breve para transformá-lo no diretor executivo de futebol do clube, vão precisar estabelecer essa negociação via videoconferência ou vão ter de encontrar o João Paulo durante esse período de férias. Só para lembrar que o JP também interessa à CBF, a ideia dos dirigentes da seleção brasileira é transformá-lo numa espécie de comandante de todas as seleções de base do Brasil.
Quero te atualizar sobre a reunião dessa quarta-feira no Atlético Mineiro. Dirigentes do Galo convocaram cerca de 150 conselheiros para começar a passar as informações sobre a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol do Galo. Tenho contado para vocês que a negociação com um grupo de investimento internacional está muito avançada. E a ideia do Atlético é, tendo autorização do Conselho e dos sócios, estabelecer esse acordo até o mês de março de 2023. A única coisa que eu ainda não consegui descobrir é quem é o interessado na compra do clube. Já falei sobre a proposta de 1,6 bilhão de reais para a aquisição de 51% das ações do Atlético. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com um dos 4Rs para tentar entender qual o objetivo do encontro dessa noite, e a resposta foi a seguinte, abre aspas: a ideia é debater, coletar informações e chegar num modelo bacana. Será um processo decisório transparente e bem feito. O Atlético será aquele que cederá o menor percentual entre todas as SAFs no Brasil e terá também o maior valor, com uma vantagem grande em relação aos outros. Essa mesma fonte conclui da seguinte maneira: e a associação esportiva, no caso o Atlético, continuará com um percentual relevante na SAF e participará de todas as decisões importantes. O que se discute hoje é que o Atlético venda 51% das ações, repasse entre 10% e 15% para a família Menin, ficando com todo o restante. E essa fonte com quem conversei, um dos 4Rs, finaliza o papo mandando um recado para Alexandre Calil e companhia, abre aspas: quem é contra a SAF é porque torce mais para si próprio do que para o clube, ou quer usar o clube para se promover e promover o próprio bolso. Bora falar sobre o Vasco. Cheguei a comentar com vocês no vídeo dessa terça-feira que 4 reforços já estavam contratados: Júnior Urso, volante; Pedro Raul, atacante. Faltavam outros 2 que já estão fechados, mas ainda não tinham sua identidade revelada. Pessoal do Atenção Vascaínos, canal no YouTube que cobre o dia a dia do Vasco, assegurou no final da noite dessa terça-feira que o terceiro reforço já contratado e garantido para 2023 é Patrick de Luca. Comentei com vocês sobre ele recentemente, atleta que não teve seu contrato renovado no Bahia. Por opção dele, não houve a extensão do vínculo. O Bahia pretendia ficar com um jogador de 22 anos de idade que atua como uma espécie de segundo homem do meio campo, embora possa também jogar como primeiro. Jogador formado na base do Palmeiras, com passagem pela Portuguesa. Palmeiras, Portuguesa e Bahia, que tinham direitos econômicos, ficaram sem qualquer lucro na transferência. Patrick de Luca também interessava ao Internacional. O Vasco foi mais rápido, avançou e praticamente fechou a chegada do atleta. Esse é um perfil que o Vasco vai buscar daqui para frente, jogadores jovens com potencial para se tornarem titulares e importantes dentro de campo e no futuro garantam negociações financeiras bastante interessantes. Só para completar, o Patrick de Luca jogou na temporada 49 partidas, 1 gol e 1 assistência. O Vasco também procura uma série de outras opções, serão cerca de 20 reforços para 2023, estou muito de olho na história do goleiro. Ao que parece, o Vasco tem negociações avançadas também com o goleiro. E um nome que surgiu nas últimas horas é de Rodrigo Rey, argentino, 31 anos de idade, está de saída do Ginásio. Foi sondado pelo Vasco, de acordo com a imprensa argentina. Agora repercutir a notícia super importante que eu contei para vocês na manhã dessa terça-feira. O Real Madrid havia prometido e cumpriu proposta de 72 milhões de euros para a contratação de Endrick, 60 milhões de euros pelo valor da multa rescisória e mais 12 milhões de euros para o pagamento de todos os tributos e impostos na Espanha. Dessa maneira, o Palmeiras fica com 60 milhões de euros livres na negociação. É bem importante lembrar que o Palmeiras é dono de 70%, os outros 30% ficam para a família do Endrick. Rolou, como eu havia contado para vocês, uma reunião nessa terça-feira, a coisa deu uma bela avançada. Dá para dizer que o Endrick está muito perto de virar reforço do Real Madrid, embora exista mais uma videoconferência marcada para essa quarta-feira para sacramentar os últimos detalhes. Com a confirmação do negócio, o Endrick passa a ser a 39ª maior negociação do futebol mundial em todos os tempos. A segunda maior do país, 72 milhões de euros, só atrás da venda do Neymar, que foi do Santos para o Barcelona por 78 milhões de euros. Importante contar que hoje 72 milhões de euros equivalem a quase 400 milhões de reais. Se a gente excluir os 12 milhões de euros de impostos, sobram para serem divididos entre o Palmeiras e os pais do Endrick algo na casa de 328 milhões de reais. O Palmeiras com 70% dos direitos ficaria com 230 milhões, os pais do Endrick com 98 milhões. Imagino que Leila Pereira e Anderson Barros vão tentar tirar um pedacinho da grana que terá direito a família do Endrick, e resta saber se vai haver acordo ou não.
Para arrematar, mais alguns detalhes curiosos sobre essa negociação. Já contei que é a 39ª maior da história do futebol mundial e passa a ser a maior venda de um atleta sub-18 em todos os tempos. Muito torcedor do Santos me perguntando nos últimos dias se Pituca está voltando à Vila Belmiro. Na sexta-feira, uma fonte importante que eu tenho no mercado cravou duas situações. A primeira, de que Steven Mendonça, jogador do Ceará, já havia sido contratado do Santos e vai receber R$700 mil por mês. A segunda informação é que o Santos estava tentando a contratação do Pituca junto ao Kashima Antlers. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte importante dentro do Peixe e essa pessoa confirmou que houve o contato, houve uma procura, mas a negociação já está descartada. Tudo porque o Kashima Antlers, um dos principais times do futebol japonês, não tem nenhuma intenção em negociar o Pituca. O Santos chegou a fazer uma proposta financeira considerada boa dentro da Vila Belmiro. O Kashima nem abriu para conversas. Entende que o atleta de 30 anos de idade, titular absoluto, na atual temporada 35 jogos, 3 gols e 2 assistências, precisa ficar para cumprir seu último ano de contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro do ano que vem. É a segunda janela seguida que o Santos tenta a contratação do Pituca, na metade do ano também não rolou. Se não deu certo com o Pituca, Santos segue sonhando com Jean Lucas, que pertence ao Mônaco, e com Edenilson, atleta do Internacional, duas negociações financeiramente extremamente difíceis. Mais uma informação exclusiva: o São Paulo está atrás de outro goleiro depois do fracasso nas tratativas com o Santos por John. Santos e São Paulo durante dias conversaram a respeito de uma troca, não houve acordo entre as partes e o Santos decidiu cobrar R$8 milhões. Ou paga os 8 milhões ou não tem acordo. São Paulo falou, tá bom, então não tem mais acordo, estamos no mercado em busca de outro goleiro. Informação que eu queria dividir com vocês é que já há um goleiro na mira em negociações avançadas. A má notícia é que eu ainda não descobri o nome. Assim que tiver, você pode ter certeza que eu abro uma live ou um vídeo para contar para vocês. O que eu consigo nesse momento é descartar alguns nomes que já foram especulados dentro do Morumbi. Walter do Cuiabá. O São Paulo consultou os dirigentes do Cuiabá, mas ouviu que não há acordo. Tadeu, um velho sonho de vários torcedores do São Paulo, também não sairá do Goiás. O Goiás quer mais de R$30 milhões para vender seu atleta. Que outro goleiro poderia ser esse? O que eu posso assegurar é que o Rogério Ceni tem participado de todas as discussões do processo de indicação, até porque conhece muito da posição de goleiro. A insatisfação do São Paulo com seus atuais goleiros, com o Jandrei e com o Felipe Alves, fez com que o tricolor decidisse como prioridade a contratação de um jogador para a posição. São Paulo que já fechou com o Pedrinho do Locomotive, atacante de lado de campo. São Paulo que tem a expectativa de anunciar o Wellington Rato ainda nessa semana. Seriam 2 atacantes para acabar com o problema da falta de velocidade. A partir daí, prioridade total para encontrar um camisa 1. Prometo para vocês, assim que eu descobrir o nome desse atleta, que não é o Walter, que não é o Tadeu e que está em negociação com o São Paulo, conto para vocês por aqui. Só para completar, se você leu ou ouviu em algum lugar que São Paulo e Internacional cogitam a troca do Luan, volante tricolor, indo para o Beira-Rio, e em troca o São Paulo recebendo o David, posso assegurar para vocês que não existe negociação, pelo menos foi o que eu ouvi do presidente do tricolor, o Júlio Casares. Para fechar o vídeo sobre o Corinthians, muita gente me perguntando, Nicola, quem vai ser contratado no Timão? E a resposta é de que as coisas andam bem devagares pelos lados do Parque São Jorge. O Corinthians já tem 2 reforços garantidos. A volta de Ángel Romero, atacante de lado de campo, que estava livre, seu contrato com o Cruz Azul se encerrou. Matheus Bidu, lateral esquerdo, que pertence ainda ao Guarani, esteve emprestado ao Cruzeiro. Corinthians e Guarani já chegaram a um acordo e o anúncio dos dois será feito nos próximos dias. Corinthians segue no mercado em busca de mais alternativas. Uma das prioridades é um atacante de lado de campo. As tratativas para a compra em definitivo do Yuri Alberto e do Maicon seguem, embora com muita dificuldade. O que o Corinthians já sabe que não vai conseguir? Ferreirinha, atacante que é especulado, pretendido desde a metade do ano. O Grêmio já deixou bem claro que não vai vendê-lo na baixa. A ideia é que ele jogue como titular em 2023, para quem sabe na janela de verão europeu seja negociado com um clube de lá. Michael, o Corinthians sonha com o Michael há bastante tempo, negócio dos mais complicados. Tudo porque o Al Hilal, time saudita que detém seus direitos econômicos, pede no mínimo $8,5 milhões. O Corinthians não vai investir essa grana na contratação de um atleta que já não é tão novo. Arthur, jogador do Red Bull Bragantino, foi consultado no mês de outubro, negócio completamente descartado. O Red Bull quer pelo menos €10 milhões. Diante da escassez de atacantes e pior, da falta de dinheiro no Corinthians, reforços
em um momento bastante delicado. O Timão sabe que precisa melhorar seu time, sabe que anda em baixa com os torcedores depois da perda do Vitor Pereira e da efetivação do Fernando Lázaro, mas não consegue avançar com boas contratações. Para fechar sobre o Corinthians, deixa eu só te atualizar sobre o que já aconteceu. Se Ángel Romero e Bidu estão chegando, o Corinthians já tirou do seu elenco. O Xavier, volante cujo contrato terminava em 31 de dezembro, Bruno Melo, lateral esquerdo devolvido ao Fortaleza, Robson Bambu, que não conseguiu vingar com a camisa alvinegra, também foi devolvido para o seu clube lá na França. Tem ainda a saída do Ramiro, contrato só até 31 de dezembro, valor alto, cerca de 400 mil por mês. Ele está livre para procurar um novo destino. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham curtido, deixado o like, se inscrevam no canal. A gente se encontra à tarde e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola, que tem registrado altíssimas audiências. Abraço, tchau!